como estamos? O que na verdade eu tenho tentado trazer aqui a respeito da espiritualidade. Eu acho importante considerar isso aqui devido a esse tema ser um tanto fugidio às vezes, ou então muito volátil, ou muito abstrato, ou muito difícil de ser realmente concluído. O que é espiritualidade, na verdade? A minha ideia não é necessariamente trazer um ponto final a respeito do significado da espiritualidade, mas, assim como outras funções, outras profissões, outras questões na nossa vida, assim como elas também precisam ser nomeadas, elas precisam também obedecer uma certa ordem, uma estrutura, a espiritualidade também funciona dessa forma. Então, para poder não ficar algo muito solto, a gente precisa buscar compreender o funcionamento a partir da prática, da experiência, a partir do que a gente vive, do que a gente estuda. Então, espiritualidade não é apenas fé. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente pode pensar em temas como mediunidade, meditação, fé, entidades, incorporação, o poder de cura dos cristais, as velas acesas, a oração, o anjo da guarda, o guia. Tudo isso é espiritualidade ou não? Eu poderia dizer que sim. Só que esse tipo de espiritualidade, onde envolve-se esses pontos que eu trouxe, elas têm mais a ver com uma espiritualidade mais particular de cada um. Por exemplo, às vezes para uma pessoa acender uma vela pode ter um significado profundo de conexão com a própria espiritualidade, mas para outros não. Para muitos a oração pode ser essencial para poder manter o diálogo interno em dia, para outros não. Para alguns, ter alguns cristais em casa pode ser uma fonte de proteção, para outros não. Para uns, acreditar que existe-se um anjo da guarda, um guia, uma entidade que o protege, que o acompanha, é espiritualidade, mas para outros não. Quando a gente fala desses temas, a gente está falando de algo muito abstrato e pessoal, que não pode necessariamente ser comprovado. Alguns podem dizer que têm certeza de que possuem um anjo da guarda, outros nunca sentiram nada parecido. Então, o que é, na verdade, a espiritualidade que eu tenho trazido aqui, como estrutura? Espiritualidade, segundo a minha visão na nossa jornada, tem a ver com o ponto, com as questões da nossa vida das quais a gente não controla. Simplesmente isso. Isso serve para todo mundo. A oração pode servir para uns, para outros não. O guia pode existir para uns, para outros não necessariamente de forma clara. Mas a existência de algo transcendente, isso existe para todos. Independente da religião, independente se a pessoa seja ateu ou não, por exemplo, vão existir sem dúvidas questões que a pessoa não controla. De uma forma psicológica, segundo a linguagem da psicologia do Jung, que eu tenho trazido aqui, o ego precisa entender que o self é o operador maior de tudo, o organizador de tudo. O ego tem as suas próprias capacidades, necessidades de ação, mas também precisa reconhecer o que está completamente além do seu controle. Essa é a espiritualidade que eu tenho trazido aqui. Isso serve para todos, diferente, como eu disse, das orações, da mediunidade, da meditação. Isso aí é muito particular. Essas questões elas podem ser vistas mais como a religião pessoal de cada um. Quando a gente entende religião, a partir da origem da palavra, que é o religare, a forma de conexão com o divino que cada um encontra. Inclusive as religiões elas foram construídas voltadas muito para o encontro de pessoas que têm uma visão em comum de como é o religare, de como é a conexão com o divino. Alguns encontram isso a partir do cristianismo, outros a partir do hinduísmo, do budismo, do xamanismo e por aí vai. Essas são as religiões de forma mais coletiva,
A gente encontra religião de forma pessoal, onde cada um tem a sua própria forma de conectar-se com a fé, com o divino, com o sagrado. Mas existe também a espiritualidade que opera de forma estruturada. E é esse o meu objetivo. Como nós temos visto até aqui, os arcanos maiores do tarô representam justamente essa atuação da espiritualidade maior, vamos dizer assim. A atuação da espiritualidade e da transcendência que vai além do nosso controle. Por exemplo, como nós vimos, a alta sacerdotisa vai representar que existe um outro lado, inconsciente. Isso daí a gente não controla. O ego não controla. Os enamorados vão representar que o amor, o desejo, a atração existe. Isso daí a gente não controla. O ego não controla. E nós estamos vindo do número 9. O número 9 nos trouxe o eremita, o princípio divino do eremita. No eremita nós vimos que uma das funções do ego, da nossa função, consiste na depuração, na entrega, no serviço e na observação de que nem sempre seremos centrais. O 9, ele simplesmente nos mostra que o ápice espiritual, vamos dizer assim, da entrega espiritual, do desenvolvimento espiritual, é o serviço. É o aprendizado aplicado ao auxílio dos outros, considerando que os outros são partes nossas, são partes do mesmo grande corpo. Porém, mesmo que a gente encontre a nossa própria sabedoria na nossa jornada, mesmo que a gente encontre uma paz interior na nossa solitude, ainda assim, a vida, a transcendência, o self, a espiritualidade será maior. A gente nunca esgotará a espiritualidade. É importante a gente considerar isso porque, caso contrário, a gente pode querer trazer uma definição fechada para esses temas, e isso é impossível. Justamente diante dessa impossibilidade, a gente vê a espiritualidade ser tratada muitas vezes como fantasia, como delírio, ou aonde o excesso da razão e do materialismo entra na frente, isso tudo é desconsiderado. Então, de um lado, há muita fantasia, muitas questões que não necessariamente são praticáveis, por outro lado, há uma negação completa de tudo isso. Nosso objetivo é o caminho do meio. Então, com o 9, a gente encontra esse ápice, esse topo da montanha, onde a gente vai estudar, observar, analisar, depurar tudo que a gente viveu, o que a gente aprendeu nessa jornada até aqui, o que a gente aprendeu com o ano que se passou, o que a gente aprendeu com a semana que se passou. Depois disso, nós vamos então, por fim, para o 10. Observe, agora a gente traz uma espécie de reset. O 10, ele nos leva novamente ao 1, mas não apenas ao 1 inicial. O 10 carrega o 1, mas o 1 não necessariamente carrega o 10. Então o 10 vai nos mostrar que, diante de tudo que foi estudado, aprendido, vivenciado, experimentado, a vida continua girando. E o tarô chama o número 10 de a roda da fortuna. Então a roda da fortuna, ela nos leva novamente ao 1, mas não ao 1 inicial, não ao 1 iniciante. A roda da fortuna, ela recebe um nome aonde roda representa algo que gira, algo que está em movimento. A vida por si só está sempre em movimento, sempre girando. Cada dia é uma nova oportunidade que a gente tem. E o nome fortuna, ele pode ser traduzido como oportunidade, acaso, destino. Mais uma vez a gente encontra a incapacidade de controle do ego, do qual entra aqui na nossa estrutura a respeito da espiritualidade. Então, a gente poderia dizer que o 10, a roda da fortuna, esse princípio divino, vai representar o eremita precisando descer da montanha, precisando sair da sua própria companhia, porque a vida está acontecendo. Ninguém pode viver apenas isolado.
a roda gira. E a roda gira nos colocando em situações das quais nós seremos novamente, constantemente testados. O que do 1 ao 9 foi aprendido, o que do 1 ao 9 foi vivenciado, aonde do 1 ao 9 precisa ser melhor elaborado, a roda vai girar. A alma vai nos trazer novos cenários. A alma vai nos trazer novas pessoas. Claro que isso não acontece de forma mágica. As coisas vão acontecendo, o caminhar da vida vai acontecendo, a gente esbarra com uma pessoa aqui, a gente aprende um novo conteúdo ali. Tudo isso vai mostrando o giro da roda. Então a roda da fortuna, como acaso, como destino, representa um dos arcanos onde o ego se depara que, por mais que ele tenha conquistado tudo, por mais que ele tenha caído para o fundo do poço, a roda ainda assim continuará girando. Às vezes a gente estará no topo da roda, às vezes a gente estará na base da roda. Às vezes a gente estará no topo da montanha, às vezes a gente estará no fundo do poço. Isso faz parte do giro da vida. O objetivo da roda da fortuna, então, é que o ego deixe de se identificar com os cenários, com as identidades, com as partes que ele vivencia enquanto os cenários estão acontecendo ao seu redor. Por exemplo, uma pessoa que se dedica à maternidade por muitos anos, isso é muito comum, e ela perde essa função, seja porque o filho saiu de casa ou por outro motivo, a roda girou, o filho foi direcionado a outra direção em sua vida, e aonde fica essa pessoa que se dedicou à maternidade, como exemplo? Ela pode ter se sentido por muito tempo no topo da roda, agora ela vai para baixo da roda para poder observar o que precisa ser visto, estruturado, melhorado, abandonado, perdoado, amado. O objetivo então da roda da fortuna é ensinar ao ego a cada vez mais sair da borda dessa roda e caminhar em direção ao centro. Se você está na borda dessa roda, com as identificações, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, a tendência é que a dor diante de alguma mudança seja muito maior. Porque existe uma tendência natural ao ego de querer controlar as situações, de querer manter tudo sob controle. Então, à medida que o ego consegue caminhar para o centro da roda, ela continuará girando, mas não necessariamente irá causar todo um transtorno em sua vida. O centro da roda é onde encontra-se o self, poderíamos dizer assim. Então o 10 aqui ele nos leva novamente ao 1. Então o ego ele não vai para o centro da roda para poder se tornar o centro de tudo. Ele vai caminhando lentamente para o centro da roda em conexão com o self. Isso pode ser entendido como: a roda vai girando, os cenários vão se repetindo ou se atualizando nas nossas vidas e aos poucos a gente vai se alinhando com esse centro. A gente pode entender o alinhamento com o self, seja um alinhamento com o nosso centro, um alinhamento com o céu, independente da direção. A gente coloca uma direção geralmente para poder entender. Mas não necessariamente o self está apenas no centro ou o self está no céu. O self está em tudo. A roda da fortuna, ela é entendida como um dos arcanos que mostram a impossibilidade de controlar a vida. E com isso o ego vai aprendendo até que ponto e em quais pontos ele é vítima do movimento da vida ou ele é aliado do movimento da vida. Então a roda vai girando, a gente vai aprendendo que a posição que a gente ocupa em determinados momentos da nossa vida, elas não são necessariamente a nossa identidade. Se uma pessoa trabalha com algo, ela não é aquela função. Ela pode estar exercendo aquela função por um período e aprendendo ali, mas ela é muito mais que isso. O objetivo da roda é trazer as mudanças, os acasos, o destino,
como forma de revelação da nossa integração e também da nossa desintegração, do que está desintegrado, do que precisa ser melhor elaborado. Caso contrário, a gente entraria num estado estático, de preferência confortável, e tudo ficaria como está. Mas a vida não funciona desse jeito. E qual o papel do ego, então, diante da roda da fortuna? Qual a função do ego e dos quatro elementos na conexão com esse princípio divino?